Oi, hoje eu trago para vocês 5 razões para você contar com a ajuda do tarô. O tarô pode te ajudar na orientação pessoal, na orientação profissional, na sua orientação afetiva, para previsão de períodos específicos e para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Bom, vamos falar primeiro da orientação pessoal. O tarô ele é composto por símbolos, imagens que são símbolos. Esses símbolos são a linguagem do nosso inconsciente. E dentro do nosso inconsciente é onde nós guardamos tudo a nosso respeito, principalmente o que nós não queremos saber. São traumas, situações que a gente coloca lá dentro do nosso inconsciente que a gente não quer ter contato. Então a gente bota lá como se aquilo lá fosse um armário que a gente trancasse com uma chavinha e aquilo nunca fosse sair de lá. Só que aquilo sai de lá. Essas informações, essas informações provocam um entrave sempre, né, na nossa vida. Essas informações que estão querendo sair de lá, a gente não está conseguindo mandar para o nosso consciente, aí elas ficam lá nos atormentando. Elas podem aparecer por sonhos, elas podem aparecer por várias manifestações. Mas o que é importante para a gente aqui hoje é que o tarô, ele faz a ponte, ele tem essa atribuição de fazer a ponte entre o nosso inconsciente e o nosso consciente, trazendo lá do nosso inconsciente para o nosso consciente as informações que estão nos atrapalhando e que a gente não fazia ideia até o tarô mostrar. Então o tarô ele coloca a luz nessas informações, ele joga a luz sobre essas informações e a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue trabalhar com esses entraves, a gente consegue ver e tendo consciência deles, a gente consegue trabalhá-los, desde que tenhamos a boa vontade para fazer isso. Só saber não adianta nada. A gente precisa ter essa informação e trabalhar elas. Na orientação profissional é a mesma coisa, só que o tarô vai jogar uma luz naquele ponto específico. Vamos imaginar que é a sua área profissional que você queira trabalhar nesse momento, que é uma área profissional que você está encontrando muita dificuldade nesse momento. Então você procura o tarô e o tarô vai te mostrar a sua realidade nesse momento, o que é que está acontecendo com você que não está te permitindo deslanchar na carreira. Esse é um dos sintomas, né? O que é que está provocando isso? Né? Qual é o arquétipo, qual é o arcano, qual é a força com a qual você está sintonizado, que está lá na tua vida, que você não está conseguindo trazer essa informação para desbloquear. Quando você trabalha essa informação, você desbloqueia desde que você trabalhe. Tudo isso é desde que você faça, porque o tarô ele te mostra o que está acontecendo. E aí você vai trabalhar. É sempre a gente que cuida de todos os nossos potenciais. É a gente que dá mais vivacidade para o nosso potencial, né? Então o tarô vai te mostrar qual é o entrave. Sabendo dessa informação, você consegue trabalhar esse entrave. Na orientação afetiva é a mesma coisa. Você está com problemas afetivos, a gente carrega esses problemas afetivos para onde a gente vai. Então, não tem por que a gente deixar os problemas afetivos em casa. A gente nem consegue deixar em casa, porque eles nos acompanham onde a gente vai, né? Nos acompanham no trabalho, nos acompanham na vida social, na vida acadêmica. Eles nos acompanham para onde quer que a gente esteja. E tira o nosso foco do trabalho, tira o nosso foco do estudo, tira o nosso foco do que a gente está fazendo. Então é importante a gente trabalhar a vida afetiva, não deixar a vida afetiva em segundo plano, porque ela não pode estar em segundo plano. Ela deve estar sempre junto das outras. E a gente deve ter essa informação, deve ter essa consciência de que a vida afetiva é extremamente importante. Ela estando bem, a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue levar a nossa vida melhor. Então, é importante descobrir quais são os entraves que estão fazendo com que a gente
repita sempre a mesma coisa, que a gente chama de padrão de comportamento. Por que será que você tem determinados padrões de comportamento? Por que será que a gente tem sempre os mesmos problemas? Por que será que você está sempre girando, parece que correndo atrás do rabo? Às vezes é um problema que está lá no seu inconsciente que você precisa trazer luz a ele. Você precisa colocar, trazer ele para a consciência para você poder trabalhar. A outra coisa muito importante que o tarot faz, que é muito, a gente pode usar bastante isso, é a previsão para períodos específicos. Vamos imaginar 6 meses? A gente tem a previsão para aqueles 6 meses, para aquele período de 6 meses, quando você... Outra coisa muito importante que a gente pode fazer com o tarô é usá-lo para previsões para períodos específicos. Vamos imaginar 6 meses? 6 meses é um tempo legal porque a gente não esquece, a gente não esquece toda a orientação que o tarô nos deu para esse período. O que acontece com essa questão da previsão? Da previsão? O tarô, ele nunca vai dizer para você o que vai acontecer. Ele vai trazer para você as informações acerca das energias que estão circulando ao seu redor, com as quais você vai estar sintonizado durante esse tempo, no caso, desse período de 6 meses. Então, quando você olha para vários pontos da sua vida, você vai ver, o tarô vai te trazer quais são as informações que você vai estar trabalhando nesse período. Isso em todas as áreas, na área profissional, na área afetiva, na área familiar, na área espiritual, nas suas relações com as outras pessoas, nas relações com os coletivos. Ele vai te dar todas essas orientações sobre todas essas áreas. Mas você vai observar que em determinadas áreas você tem muita facilidade, tudo vai transcorrer muito bem, mas noutras as coisas vão se embaralhar um pouquinho. Quando você sabe quais são essas áreas que vão se embaralhar um pouquinho, você dá mais atenção para elas. Não que você não dê atenção para as outras, você continua dando atenção. Só que essas que você vai ter dificuldade, um pouco mais de dificuldade, os desafios vão ser maiores, vamos colocar dessa forma, você vai dar mais atenção para essas áreas, né? Aí a ideia é que o conjunto trabalhe em harmonia. Então você não pode só dar atenção para uma área e não dar atenção para outra. Você vai elencar as áreas que estão precisando mais de você naquele momento, naquele período. E aí a tendência é você equilibrar tudo isso. E viver uma vida mais harmoniosa, né? Por isso que a previsão é tão importante. De novo, o tarô, ele não vai dizer o que vai acontecer. Ele vai dizer as forças com as quais você vai lidar naquele período e você vai trabalhar melhor isso. O autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é mais uma ferramenta, mais uma atribuição, mais uma razão para você contar com a ajuda do tarô. Se autoconhecer é de muita importância para que a gente consiga viver bem com as outras pessoas e principalmente conosco. A gente precisa saber como a gente lida, quais são os nossos padrões. Qual é o meu padrão na minha casa? Qual é o meu padrão no meu trabalho? Qual é o meu padrão com o meu companheiro, com a minha companheira? Como é que eu vivo isso? Como que eu vivo esses vários pontos, esses vários segmentos, essas várias áreas da minha vida? Como é que é isso? Como é que eu faço? Como é que eu estou fazendo isso? Como que uma está interferindo na outra? Essa questão do autoconhecimento é justamente isso. Quando você faz o autoconhecimento, você começa a viver o seu desenvolvimento pessoal. Por quê? Você começa a trabalhar aqueles pontos que estão te trazendo problema, aqueles pontos que você está vivendo a sombra deles. E aí quando você coloca a luz, não é que você vai deixar de viver, você vai deixar de ter, não, você continua tendo, você se aceita como você é, e você começa a viver melhor essa questão, começa a viver melhor você mesmo, porque você sabe como você aceita, e onde você encontra desafios e barreiras, você tem elementos para você transpor.
para você vencer os desafios e para transpor. Vamos imaginar, isso não é ser egoísta, pelo contrário, você vai se doar muito mais para a sociedade, para o mundo, a sua contribuição vai ser muito melhor, muito maior. Se você sabe para que você nasceu e trabalha nisso, então a sua contribuição ela é muito melhor. Você vai trabalhar com uma energia melhor, com uma vibração melhor, com maior felicidade, e aí você deslancha, né? Porque você tá no seu caminho, então a tendência é que as coisas aconteçam de uma forma melhor para você, e você consiga trabalhar bem. Agora vamos imaginar que você tenha um problema de relacionamento com a família. A hora que você olha para isso, a hora que você olha para esse mapeamento da sua personalidade, que vai te permitir trabalhar o autoconhecimento, você vai conseguir ver e falar, poxa, eu tenho esse problema, eu repito esse padrão, eu estou sempre fazendo dessa forma, por isso que eu tenho um problema com os meus pais, por exemplo, com os meus filhos. Entende? Então o autoconhecimento, ele faz isso, ele nos proporciona isso tudo. Para fazer o autoconhecimento, a gente tem acesso às informações e depois você tem que trabalhar essas informações, né? Tem coisas que vêm à luz que você nem imaginava e que quando você vai ver, falar, poxa, é isso mesmo, era isso que estava acontecendo, eu nem fazia ideia. Então, essas são, gente, essas são as 5 razões, eu estou trazendo hoje as 5. Existem inúmeras outras razões que a gente pode contar com a ajuda do tarô. Ele pode nos ajudar com várias outras coisas. Mas hoje eu trouxe 5, para você saber quais são estas 5. Neste momento é o suficiente. Depois a gente pode até repetir, trazer outras razões, né? Trazer mais informações sobre o tarô. Então, hoje é isso que eu tenho para falar para vocês. E aí, eu quero dizer para vocês que eu tenho que me apresentar. Eu sou Edna Pinson, trabalho com tarô já há 25 anos, sou taróloga há 25 anos. Eu tenho certeza que eu posso apresentar o tarô para você, para que você o conheça essa ferramenta, ver como ela é fascinante e como ela pode responder às suas questões. Tá bom? Você me encontra aqui nas redes sociais. Eu faço atendimento presencial e atendimento online também, tá? Então fica aí a minha gratidão por você ter me acompanhado até agora e pensa bem nessas razões que você pode contar com a ajuda do tarô. E veja se ele não pode ser muito útil, se ele não pode ser um grande amigo para você, tá bom? Eu me despeço aqui, muita gratidão e até a próxima.